Então fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, porque agora vamos ver aqui tudo sobre Brasil e Equador, né? Teremos aqui agora o jogo aberto trazendo essa repercussão, o jogo vai ser na quinta-feira e teremos a Renata Fã juntamente aí com os outros comentaristas, Cicinho, Ronaldo Giovanelli, Edu Dracena, que vão falar sobre essa partida. E temos novidades aí, né? Vai falar sobre escalação, preparação do time do Ancelotti, quem que ele vai convocar, ou no caso, escalar, né? E veremos se teremos algum jogador do Flamengo, né? Aí nessa lista de titulares. Créditos na descrição e vamos juntos aí reagindo e comentando esse jogo aberto que vai trazer as informações do Brasil. Vamos ver. Colocou o passaporte para funcionar, já está lá no Equador, vai trazer diretamente de Guayaquil as informações da seleção brasileira. Decilo! Olá, que tal? Como estás? Hable, chico. Tranquilo. Buenos dias para você, para Buenos todos dias. os companheiros que estão aí no estúdio do nosso querido Jogo Aberto. Um beijão para vocês. Voltando de férias e longe de casa, né? Aqui em Guayaquil foi uma viagem longa. Nossa bagagem desapareceu em Lima. Ficamos 24 horas sem o nosso equipamento para trabalhar, mas cá estamos, já estamos a postos e vamos embora. A seleção brasileira, clima de absoluta tranquilidade neste momento no hotel da seleção. Nenhum torcedor sequer apareceu por aqui. Tem muita buzina. Os caras adoram buzina por aqui, o trânsito é caótico, mas o clima nesse momento no hotel da seleção brasileira é de absoluta tranquilidade, jogadores descansando. Hoje tem uma entrevista coletiva no horário brasileiro, 16h45, deixa eu ver se é isso mesmo. 16h45, o Carlo Ancelotti vai falar com os jornalistas aqui. Para o jogo, são credenciados 400 profissionais de imprensa. A mídia internacional de olho no Carlo Ancelotti, a mídia brasileira também. Não sei se vai caber todo mundo, como a gente chegou cedo. A assessoria já avisou, a capacidade aqui é limitada, então os primeiros a chegarem vão conseguir falar com o Carlo Ancelotti. Vamos ver se ele confirma a seleção brasileira, que fez 2 treinos no CT do Corinthians e aqui não treinou ainda. Às 17h30, no horário de Brasília, tem um reconhecimento no Estádio Monumental. O Estádio Monumental, muita gente imaginou, por que não levou o jogo para Quito? Tem lá uma altitude que não é lá tão grande, né? Tem outros lugares piores, na Bolívia, por exemplo. Mas por que jogar aqui em Guayaquil? Porque é o maior estádio. É o maior estádio do Equador, capacidade para cerca de 60 mil torcedores, deve estar lotado. Preço do ingresso, Renata, para botar a mão no bolso. $55 o ingresso mais barato, $225 o ingresso mais caro. A seleção chegou ontem à noite, treinou no CT do Corinthians, veio em voo fretado, chegou quase no começo de hoje. E a gente estava aqui acompanhando a seleção brasileira, chegando no hotel em Guayaquil. Tá chegando a hora da estreia do italiano. Vamos ver a reportagem. Vamos lá, Renata. Nos apontamentos e na cabeça do jovem torcedor deve passar muita coisa. Não vieram muitos na porta do hotel, e até alguns equatorianos. Quase madrugada desta quarta-feira, quando o Novo Brasil, com o novo comandante, chegava ao hotel em Guayaquil. Eles foram rápidos, logo descansaram. A luta é contra o tempo. Tempo e idade jogam juntos nesse Brasil, agora de Carlo Ancelotti, que deu um rápido aceno aos jornalistas. Nos 2 treinamentos ainda em São Paulo, a mistura que se percebe, de renovação e experiência. Talvez seja esse o segredo, diz Marquinhos, 31 anos, às vezes com a nossa braçadeira de capitão. Acho que seleção é isso, né? Seleção é... Quem tá bem tem que vir, né? Quem tá bem, quem tem... personalidade, quem tem essa experiência realmente, né? E esse é o papel do nosso treinador da seleção, ter sabedoria assim nesses momentos, nessas escolhas, né? Se o jogador tá bem, se o jogador merece a vaga dele aqui, por que não, né? Então basta saber conciliar tudo isso, né? Porque também o futebol ele não tem uma regra, uma fórmula secreta que você vai dizer convoque jogadores mais velhos que você vai ser campeão, convoque jogadores mais novos que vai ser campeão. Voz da experiência, voz que quase sumiu depois da conquista da Liga dos Campeões pelo PSG. A voz voltando agora um pouquinho, vocês veem que tá diferente. Uns com a voz que quase sumiu, outro com a voz que poderia ter embargado. Alexandro do Lille, 25 anos de idade.
Agora quer ser chamado de Alex, convocado pela primeira vez. As razões para a sua emoção vêm da dureza de um passado que não o deixou desistir. Fez mais forte. Depois eu vou para a Europa, né? Mas antes disso tudo eu saio do Flamengo, passo 1 ano e meio sem clube aqui, fazendo avaliações e testes, como muitos aqui sabem. Não consigo, nenhum clube aqui no Brasil quer ficar comigo, ninguém. Eu vou para a Europa, chego lá na 3ª divisão, jogo 3 anos na 3ª divisão, vou para a 2ª divisão, subo para a 1ª divisão de Portugal e depois vou para o Lille e estou lá já faz 3 anos. Hoje, por volta das 5 da tarde, no horário de Brasília, Carlo Ancelotti vai dar uma entrevista coletiva no hotel da seleção. Comanda um único treino do Brasil no Estádio Monumental de Guayaquil. Na quinta-feira, às 6 da tarde, no horário daqui, às 8 da noite, no horário daí, o Brasil encara o Equador, vice-líder das eliminatórias. Uma seleção dura de encarar. No jogo de ida, vencemos por 1-0, gol de Rodrigo, que ficou de fora da lista agora, por desgaste. Gol raro contra essa equipe fortemente defensiva. O Equador, do treinador argentino Sebastián Beccacece, tem a melhor defesa das eliminatórias. Primero clasifican, porque también he escuchado que estamos clasificados y todavía no estamos clasificados. También he escuchado que Brasil es un Brasil disminuido y Brasil no es disminuido. Tiene 5 torneos mundiales. Acaba de contratar un entrenador que tiene 5 Champions, ganó todas las ligas europeas más importantes. Tiene jugadores en todo el mundo e destacando. O duelo vai marcar a estreia do nosso italiano favorito, que esboçou ainda em São Paulo um time forte e corajoso. Mas isso não é definitivo. É o experiente mostrando sua nova cara. A tênue vida de um treinador. É preciso vencer para ganhar fôlego e a confiança de uma nação. Falta 1 ano para a Copa do Mundo e apenas 4 duelos pelas eliminatórias. E ele começa contra o tempo na linha do Equador. É a vida, é pelo baile que não pode parar. É isso o que se espera. Muito bem, Nivaldo Decilo. E aqui está essa prévia, uma possibilidade. Não há confirmação de time titular. Ainda o Ancelotti esconde as suas armas completas e principais. Mas espera-se que essa seja a escalação pelo que se acompanhou nos treinamentos. Alisson, campeão inglês no gol. Wanderson na lateral. Marquinhos e Alexandro. O Alexandro, que é do futebol francês, uma surpresa, ninguém imaginava na lista. Pode ser, inclusive, titular ao lado do Marquinhos, que vem prestigiado pelo título da Champions League. Alexandro, muito elogiado nas últimas atuações, especialmente pelo Flamengo. Aí no meio, Casemiro, esse aí eu já cravaria que é titular, a não ser que se lesione, que tenha um problema no aquecimento, porque é o cara de confiança, da admiração do Ancelotti. Titular e capitão, eu acho, viu, né? Capitão, boa! De capitão, Edu, o que você falar, a gente assina aqui, tá bom? Ó, Bruno Guimarães e Gerson complementando esse meio-campo. E aí um trio de ataque que hoje pode ser o Estevão, o Vini Júnior, esse também é outro de confiança do Ancelotti. E falando em confiança, o melhor momento do Richarlison na Europa foi também comandado pelo Ancelotti. E essa seria a escalação inicial. Cicinho, mudanças, alguma coisa diferente? O que você imagina que pode aparecer de surpresa? Será que é por esse caminho? Olha, eu acredito que é por esse caminho, Renata. E se houver algo diferente disso, vai ser na questão da confiança mesmo. Você vê que o Ancelotti ele vai optar por atletas que ele conhece mais de perto e que já trabalhou juntos. Então você pega o Casemiro, é um cara que ele conhece extremamente. O Richarlison não estava nem sendo convocado, ele já convoca e coloca. Então, assim, são jogadores de confiança. Alexandre tem uma bagagem na Europa, é um jogador muito experiente. Carlos Augusto não era titular na Inter de Milão. Então, assim, ele vai optar mais exatamente nesse primeiro contato com os jogadores, primeiro contato com as eliminatórias sul-americanas, ele vai optar pela confiança. E também pelos jogadores que estão no momento e que ele ouve falar, que é o caso do Estevão, que é um jogador aí que, na minha opinião, tem que jogar, porque conhece muito de bola e o momento dele é propício para que ele entre de titular e dê conta do recado. Então, a nossa esperança já aumenta vendo uma escalação assim.
É interessante que já na chegada dele, ele já acompanhou jogos em loco, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo, tá de olho, tá interessado em aprender o português, querendo acelerar o processo, porque não tem muito tempo, é 1 ano até a Copa do Mundo. Agora, Edu, essa primeira convocação, eu fiquei na dúvida o quanto também tinha de influência de quem já estava aqui, no caso do Rodrigo Caetano, do Juan, observando mais o nosso futebol, mas agora a gente vai saber, a partir dessa data FIFA, qual é mesmo a cara, a identidade do Ancelotti pensando no Brasil. Com certeza. E principalmente ele escutou bastante, né, o Rodrigo, o Juan, o Cícero Souza, que já está na seleção há bastante tempo, até mesmo para tirar conclusões, né, Renato? Então eu vejo assim, o que a gente espera na seleção é a questão da mudança da postura dos jogadores. Eu vou bater sempre na tecla isso aí, porque qualidade, todos esses jogadores que estão aí convocados têm. Agora, eles têm que mostrar também dentro de campo a vontade de vestir a camisa da seleção brasileira. Então, e tomara que o Ancelotti consiga mudar essa mentalidade e traga novamente aquele amor à amarelinha que todos nós esperamos aqui no Brasil. Tomara, hein? Já já o Ronaldão fala. Como está, prof? E ao lado do BKSS, o professor Carlo Ancelotti. Aqui. Pedro Ivo Almeida e Vitória Leite chegam agora com informações da seleção brasileira. Vamos lá. Fala, fãs de esporte, um bom dia aos amigos ligados no F360, diretamente de Guayaquil, por aqui, acompanhando os próximos passos da seleção brasileira, que tem jogo nesta quinta-feira contra a seleção do Equador, estreia do técnico Carlo Ancelotti, que tá todo mundo querendo ver, né, Pedro Ivo? Exatamente, a grande expectativa nova, tal nova era da seleção brasileira, sob o comando do italiano do Carletto. Dá para dizer que o ambiente é completamente novo mesmo, a energia é muito boa, inclusive uma presença muito grande de imprensa local e também torcedores locais com a camisa da seleção brasileira, isso foi muito interessante também. A gente acompanhou a chegada dos jogadores ao hotel onde a seleção se hospeda nesses dias por aqui. Nessa quarta-feira tem treino aqui ainda antes do jogo, no finalzinho da tarde. Mas na terça-feira, quando o time treinou, né, em São Paulo ainda pela manhã, o Carlo Ancelotti deu uma colher de chá, a gente pode dizer assim, nos 15 minutos abertos para a imprensa, Pedro? Foi isso. O Carletto já chega aqui em Guayaquil, desembarca aqui com algumas ideias na cabeça, ideias testadas e observadas no treinamento da terça-feira, ainda lá em São Paulo, ainda antes do embarque aqui para o Equador, aqui para Guayaquil, palco da partida de quinta-feira. E algo que se confirma é a preferência por homens de confiança. Casemiro muito provavelmente titular e capitão até talvez. Richarlison muito provavelmente titular. Sem Rafinha suspenso, Estevão surge como nome ali para fazer a beirada de ataque pelo lado direito. E aí observações, né, Vicky? Observações. Começa por ali com o Andreas Pereira, com o Andrei no meio de campo. Começa ali alternando Wanderson no momento com bola na lateral direita, Danilo no momento sem bola como opção, quem sabe, baixando como terceiro zagueiro, e depois entra com Bruno Guimarães, com Gerson, opções que ele deve confirmar na atividade, como você bem disse, desta quarta-feira, final de tarde, aqui em Guayaquil. Mas acho que dá para dizer que Ancelotti, ainda que só tenha um treino, porque o tempo é curto mesmo em data FIFA, já começa a esboçar aquela que deve ser sua espinha dorsal para essa estreia, né, Vicky? Exatamente, hoje pela tarde, né, nessa quarta-feira, a gente vai ter aqui uma entrevista coletiva com o mister, o técnico Carlo Ancelotti. Vamos até poder perguntar para ele sobre isso também, o que ele espera para essa partida, o que ele de repente está pensando, vamos ver o que ele vai falar, né? Mas expectativa muito alta e também de público, viu? Sim. Expectativa alta com mais de 43 mil ingressos vendidos, mas não é a capacidade máxima do estádio, né? O Monumental de Guayaquil, Pedro. Exatamente. A gente está falando de uma novidade de Ancelotti na seleção brasileira e o fato também que não chega a ser tão comum que a seleção equatoriana, jogando em Guayaquil. A seleção equatoriana costuma jogar em Quito, seja no estádio Olímpico Atahualpa, no estádio Casablanca da LDU, e trouxe esse jogo para cá por 2 motivos. O primeiro é que muitos jogadores começam a reclamar dos efeitos da altitude em Quito. O segundo é por conta de uma punição imposta pela FIFA. 25% do estádio não pode estar ocupado por conta de reincidência de cânticos discriminatórios na partida da última data FIFA contra a Venezuela. Então, estádios menores em Quito, com redução, público menor. Seleção brasileira, eles sabiam do apelo pelo Ancelotti, o bom momento da seleção equatoriana, trouxe o jogo para Guayaquil, nível do mar, saindo ali de 60, 59 mil, com a punição para pouco mais de 44 mil, que a gente deve ter essa cota cheia assim no estádio aqui, no estádio Isidro Romero Carbo. O Monumental de Guayaquil, também conhecido. Bom, jogo é quinta-feira, mas ainda tem coisa para acontecer e a gente está ao vivo o dia inteiro na programação para trazer as informações da Fãs de Esporte. Um beijo para vocês.
Muito obrigado. Um beijo também para a dupla Pedro Ivo Almeida e Vitória Leite, em Guayaquil, acompanhando de perto os passos da seleção brasileira do professor Carlo Ancelotti. Eugênio Leal, já tem um esboço ali de uma seleção brasileira do professor Ancelotti. O que você achou? Belo, são todos bons nomes. Eu esperava o Danilo no time, né? Ontem ele tentou dar um drible na galera, né? Mostrou um time e quando a imprensa saiu ele botou outro. Mas alguém lá dentro já entregou. Não sei quem foi que viu e quem entregou para a imprensa o time que treinou de fato, né? Mas a gente tem que ver jogar. Os nomes ali... Mas antes de jogar, algum te surpreendeu? A gente vai questionar... Ou alguém que ficou fora te surpreendeu? A gente vai questionar algumas questões, né? Questionar questões é ótimo. O Richarlison, como titular no comando de ataque do Brasil. O Richarlison não vive um bom momento já há muito tempo. Há muito tempo. Entendo que é uma opção de confiança dele, pessoal. Ele conhece o potencial do Richarlison e imagino que ele deva estar dando algumas funções táticas que ele acredita que o Richarlison possa exercer, mas é uma situação. Desde a Copa do Mundo, o Richarlison não consegue dar resposta na seleção brasileira quando foi convocado. E muitas vezes deixou de ser convocado porque nem no Tottenham estava dando essas respostas. O Estevão, como titular, não aconteceu ainda na seleção brasileira. Então, vamos ver como é que vai ser essa questão, porque... E muito se cobrava, inclusive, do Dorival, né? Galera, realmente, sobre essa questão do Estevão aí, eu achei muito interessante o Ancelotti colocar ele como titular, né? Realmente que é a primeira vez que a gente vê ele entrando como titular na seleção brasileira, mas isso também aconteceu pelo fato do Rafinha estar suspenso, né? Que se o Rafinha tivesse aí disponível, né? Não tivesse suspenso, dificilmente o Estevão seria colocado como titular, mas isso já mostra que o Ancelotti está disposto a testar novos jogadores, a testar jogadores que ele acha que tem talento, que tem qualidade, porque ele poderia também ter colocado outro ali. Mas esse início com o Estevão eu acho bem interessante, bem interessante. Acho que ele pode fazer o seu cartão de visita para cima do Ancelotti aí, mostrar pro Ancelotti o futebol que ele tem. E muito legal, cara, muito legal. Ele tá colocando o Estevão, né, aí de titular para essa partida contra o Equador. Desse mais chance ao Estevão na seleção. Ele sempre ficava em segundo, às vezes em terceiro plano, porque a disputa naquele espaço pela direita de ataque é muito intensa. Havia muitos jogadores ali que dessa vez foram deixados de lado. O Savinho e o Luiz Henrique nem foram chamados. Lembrando que o Rafinha está suspenso desse jogo. Sim. E o Rodrigo também não foi chamado. O Rodrigo está machucado também. Então, assim, mas o Dorival tinha preferência por Savinho e Luiz Henrique, né, nesse espaço. E os dois nem foram chamados dessa vez. Então, vai o Estevão para o jogo, com o Vini do outro lado. Como é que ele vai fazer esse balanço de ataque? Se vai ter muita movimentação ou se vai ser mais fixo mesmo? O Estevão recompõe pela direita, Vini recompõe pela esquerda e fica mais à frente. Agora, no meio-campo, serão 3 volantes ou um deles vai jogar um pouco mais avançado? Essa é uma questão também. Quem vai ser esse jogador mais avançado? Vai ser o Gerson? Talvez seja o Gerson, que jogue um pouco mais à frente. Ou não, porque ele não é exatamente esse camisa 10. O Gerson vai melhor como um volante que se transforma em meia. Então, mas ele arma bem o jogo. Arma bem o jogo. Jogou mas, assim, mais à frente com o Sampaoli na França. Mas essa posição dele de 10, que muitas vezes exige que fique de costas para o gol, não é a posição mais produtiva, no meu modo de entender, para o Gerson. Seria uma novidade para ele também, dentro do que ele vem mostrando no Flamengo. Então, a gente tem que ver o time. Para entender o plano, amanhã a gente vai ver lá contra o Equador, no estádio, como disse ali, disseram, né? Pedro e a Vitória. Monumental, lá é conhecido, a gente pode falar que não tem problema, Banco de Pichincha, que é o naming rights deles lá, mas é o Isidro Romero Carbo. Bira Leal, sua análise, o que você pensa, o que você espera? Ou não dá para esperar muito porque é pouco tempo de trabalho do Ancelotti? Acho que dá para esperar algumas coisas. Esperar o time pronto, que vire uma maravilha, não dá para esperar. Agora, dá para esperar, de repente, um time mais organizado, um time em que os jogadores se encaixem mais, um time até um pouco mais confiante. Porque talvez olhe no banco o técnico mais vitorioso do futebol mundial e pensa, não, esse cara aqui
eu sei o que o cara tá fazendo. Né? E talvez um time mais organizado no meio de campo, ao contrário do que foi o time contra a Argentina, que não tinha meio de campo. E daí tomou aquele vareio todo. Então, dá para esperar algumas coisas assim, mas são início da evolução. Não dá para chegar e achar que vai ter o time pronto. Agora, o que me surpreende, no final das contas, Estevão me surpreende mais do que Richarlison. Porque o Richarlison é aquela coisa, o técnico acabou de chegar. No contexto de futebol brasileiro, um time novo, ele vai para os homens de confiança, ele vai para o jogador que ele conhece. E o Richarlison na seleção, quando esteve, entregou. Sim. Desde a Copa do Mundo, ele contundiu muito, né? Ele contunde no final da Copa... O jogo que o Brasil é eliminado contra a Croácia, ele sai contundido. E ele carrega essa contusão pelo resto daquela temporada. Teve muitos problemas pessoais também. Também, teve problemas pessoais, que até como consequência do excesso de lesões, que acabaram levando a problemas pessoais. O Estevão me surpreende mais, porque é um jogador que o Ancelotti, no final das contas, só deve ter visto jogar à distância. Observador, o analista de desempenho de confiança dele deve ter visto, deve ter falado, tudo, mas ele não conviveu ali com o Estevão jogando, como ele fez com outros jogadores daquela posição. Então o Estevão, titular, me surpreende um pouco se acontecer. Não acho ruim, eu só acho surpreendente. Agora vai ser muito legal se ele conseguir fazer com o Estevão o que ele fez com o Vinícius Júnior, de fazer o jogador jovem jogar com aquela confiança que ele não tinha antes, né, para chegar... Cara, realmente, isso aí, e se isso acontecer, a gente vai ver, cara, assim, uma seleção de uma maneira que nunca aconteceu, assim, nos últimos tempos, né, porque o que esse Estevão tem, cara, de bola, o que esse moleque tem de potencial é algo absurdo, né. Eu não sei se a maioria de vocês conhece bem o Estevão, não sei se vocês acompanharam ele, principalmente no Palmeiras, né, claro que ele tá de saída agora pro Chelsea. Mas ele, cara, é muito bom. Ele é muito, muito bom. É jovem. Tem muita habilidade, muito rápido, muito inteligente. Né? Eu comparo muito ele assim, o futebol dele, até o estilo, com o do Yamal, né? Lamine Yamal. Agora, é claro que o Yamal, né, o espanhol, ele é melhor, né, de fato. Até porque é um jogador que está na Europa que já foi mais testado e tal. É outro nível de disputa, é outro nível de comparação, mas eu digo assim que é bem parecido, e não quer dizer que ele não vai chegar a esse nível do Yamal, né, porque são idades parecidas, acho que ele é um pouquinho só mais velho que o Lamine Yamal, acho que ele tem 18 e o Yamal vai fazer 18 agora, acho que é em junho ou é em agosto, não sei, mas enfim, é por agora, mas é pouco tempo, então ele joga muito bem, cara, muito bem, e a tendência é que ele seja um jovem que venha a se potencializar na Europa, e se o Ancelotti conseguir extrair dele muito, a gente vai ter aí um cara que pode ser importantíssimo para as próximas Copas, não só de 26, mas também para 2030. Projetando aqui, eu imagino que ele vai ser um jogador titular da seleção brasileira. Vai ser um cara que pode estar substituindo aí, pode estar pegando esse protagonismo em um curto período aí, eu acho, daqui a uns anos. É o que eu projetando aqui, consigo imaginar. O Estevão não tem essa confiança no Palmeiras, na seleção não, né? Então tirar esse futebol do Estevão na seleção. Que na seleção também ele teve poucas oportunidades até agora, né? Teve. Também porque é muito novo e tal. Mas nem o Vinícius também jogou bem na seleção até agora direito, né? Esse já com mais oportunidades. Desse eu espero mais. Inclusive assim. Na Copa do Mundo, nosso último jogo de Copa contra a Croácia, ele foi substituído no meio do segundo tempo, lembra? Sim. O Vini Júnior. O Eugênio Leal já está na nossa tela. E muitas vezes, contar rapidamente aqui um bastidor nosso, que não é nada demais, mas é interessante. Muitas vezes a gente combina tudo, produz, o Eugênio pensa, conversa com a gente, ou conversa com a nossa produção, para pensar e planejar o que ele vai falar. Dessa vez foi de surpresa. O Eugênio nem sabia que ele ia lá. Por quê? A gente quer mesmo, Eugênio, que você, olhando uma provável escalação já treinada pelo Ancelotti, e as opções que ele tem no banco, que você pensaria, você junto conosco... Nós, né? Nós. A ideia do que a gente conversou antes, né? Aliás, a gente conversou ontem, era, vamos ver quem a gente poderia escalar. É isso. Aqui tem uma base, que foi a base revelada pela imprensa ontem, do que escalou o Ancelotti. Mas a gente poderia olhar posição por posição. Quais seriam as nossas opções? E não as opções do Ancelotti. Ou não, e também... Vamos imaginar que sejam realmente esses 11. Com esses 11, que tipo de movimentação ou posicionamento você imagina? Essa é uma parte. Acho que é isso aqui e mesmo. A outra é
quem poderia entrar e mudar um pouco o time então, com os que temos no banco de reserva. Vamos lá, um por um. Eu acho que a produção já desenhou aqui, basicamente, o que eu imagino que seja a partir da escalação revelada pelos colegas que estão lá. Então, Alisson no gol, uma linha de 4 atrás com o Wanderson, Marquinhos, Alexandro... Aí vai confundir isso aqui, o narrador vai ficar uma beleza, né? Alexandro e Alexandro. É a mesma coisa. O zagueiro, um é separado, o outro é junto, mas o nome pra é o mesmo. falar é igual. É igualzinho. Fazendo essa linha de 4, Casemiro como o volante centralizado, né? Você tem o Gerson, imagino eu, mais pela direita. O Bruno Guimarães pela esquerda, ele não faz essa função. Bruno Guimarães no Newcastle, ele joga aqui, onde está o Casemiro, tá? Joga aqui, porque é o Tonali nessa posição do Gerson e aqui seria o outro brasileiro, o Joeliton. Mas como você imagina que ele vai... Não, vocês imaginam que ele vai mesmo aqui, pela esquerda, o Bruno Guimarães? É o que eu estava discutindo, talvez ele faça isso aqui. E o Gerson um pouco mais à frente. Sim. Ou então uma linha de 3 mesmo, eu acho mais provável isso aqui. Mas com o Bruno Guimarães fazendo uma saída um pouco mais pela esquerda que ele não está acostumado a fazer no clube de origem dele. É isso, o Estevão ocupando o espaço dele pela direita, pode também entrar às vezes para a ultrapassagem do Wanderson, que é o lateral com mais vigor do que o Alexandro do outro lado, pode ser essa função. Com o Richarlison aqui se aproximando hora de um, hora do outro, o Vini vindo da esquerda. Não acredito que o Vini entre tanto, como entrou muitas vezes nessa última temporada no Real Madrid, porque você não tem no Alexandre exatamente um jogador de atacar espaço no fundo. Ele pode fazer isso, aliás... Porque a seleção brasileira não tem o Mbappé. O Alexandre é um jogador que chega, mas não chega exatamente na velocidade. Chega se o time estiver todo ali já ocupando o ataque. Outro dia ele fez uma bela jogada na vitória do Flamengo sobre a LDU. Ele foi no fundo e criou a jogada do segundo gol. Mas não chega com tanta frequência. Então veja um time um pouco mais cauteloso. Sabe? Com uma linha de 4 mais firme, com 3 volantes, né? O Gerson tentando sair um pouco mais, e com 2 atacantes que atacam o espaço. Tanto o Vini quanto o Estevão são muito bons em atacar espaço. Se você prendê-los num espaço curto, imaginando que, por exemplo, a seleção equatoriana vai baixar as suas linhas e vai deixar pouco espaço, eles não vão estar exatamente tão à vontade como eles estão quando tem campo para correr. O Richarlison é um homem que também tem muito físico, né? Tem muito vigor físico, então ele tem o choque, ele tem o contato, ele pode ajudar também sem a bola. Mas é o exercício que a gente... Galera, então esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram um pouco aí de como que vai ser, como foi a projeção desse Brasil contra o Equador. Lembrando que é um jogo fora de casa, estreia do Carlo Ancelotti. E assim, é um time que se espera que seja dominador, um time que talvez não seja o esperado por todo mundo, né? Pelo que teve de projeção, aí é um time um pouco mexido. Tem alguns jogadores que não foram convocados por lesão e tal. E também, né, ele fez muitas mudanças de titulares, né, na visão dele. Então, talvez não tenha nenhum jogador do Flamengo como titular. Eu acho que vai ter só o Alexandre, eu acho que vai ser. Né? O Gerson parece que não tá de titular. O Léo Ortiz não, nem o Wesley. Mas isso não quer dizer que ele não vai colocar durante o jogo, né? Imagino que durante o jogo, dependendo do contexto, ele pode acrescentar um Wesley na lateral direita, por exemplo, para poder atacar mais, dar um pouco mais de profundidade. Ele pode fazer isso. Assim também como ele pode colocar um Gerson para ter mais força física, né? Um cara de mais presença ali, de segurar a bola, enfim. Ele pode fazer isso. Mas, por enquanto, a projeção é essa aí, né? Que nós vimos. Né? Ou talvez ele opte por colocar o próprio Gerson de titular aí. Não sei se isso vai acontecer, mas parece que pela projeção ele colocou o Andrei, né? Mas vamos ver o que é que ele vai fazer. No mais, esse foi o vídeo. Amanhã é o jogo, né? 10 da noite. Estaremos acompanhando e trazendo para vocês qualquer novidade. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.